Mas na Série C, vamos falar dos nossos times aqui do Amazonas, que vão participar do campeonato. A gente começa falando do Manaus, que vai jogar em casa, né? Só para abrir, né? O Ipiranga é o novo líder. Ontem ele já abriu a quarta rodada, né? Terceira rodada. Abriu e venceu o Paysandu com a sonora goleada de 5-0 lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. Então o Ipiranga é o novo líder, né? Porque venceu o Ipiranga ontem na abertura da rodada lá em Erechim. E o pior saldo é exatamente do Paysandu, né? Com esse resultado. Exatamente. Um pouco menos 6. Está numa situação muito crítica a equipe do Paysandu. Havia vencido a Aparecidense na abertura da competição em Belém, porém as duas seguintes foi péssimo, né? Perdeu de 5-0 para o Ipiranga. O Manaus recebe na arena o Altos do Piauí, lá de Altos, né? E o Remo vai receber o Amazonas. Esses dois jogos quase que no mesmo horário, tem meia hora de diferença aqui de horário, umas 15, outras 15h30. Mas o Amazonas joga em Belém, né? Exatamente, joga no domingo lá no Baianão, no Evandro Almeida, às 15h30, horário de Manaus. Manaus tem 3 pontos e o Altos 1 ponto, né? O Manaus Exatamente. está 2 casas acima. O Manaus é o último, o Manaus é o penúltimo aqui das equipes de 3 pontos, né? E o Altos vem na sequência aí com 1 ponto. O Amazonas está um pouco mais em cima, caiu para nono, né? Saiu do 7º para 9º. Em compensação, cadê o adversário? É o Remo. O clube do Remo está lá embaixo, é o penúltimo. Ainda não venceu na competição. Quais são as chances dos nossos times diante Eu desses acredito confrontos? que é uma rodada muito promissora na série C para os amazonenses, porque o Manaus vai pegar o Altos, eu acredito na vitória aqui. No mínimo, o Amazonas, o Remo vem muito mal nas 2 partidas que fez, né? Perdeu as 2, inclusive em casa para a equipe do Botafogo da Paraíba, e agora vai enfrentar a equipe do Amazonas em casa. O Amazonas que vem de uma vitória. Estou acreditando no mínimo no empate aqui do Amazonas contra a equipe do Clube do Remo. Eu acho que vai ganhar e pode até assumir o G4, entrar no G4. Com certeza, essa é a nossa torcida, né? A torcida dos amazonenses é para que tenhamos uma vitória da Onça lá e que o Sassá consiga fazer mais um gol, o Luan Santos, e dar alegria para o torcedor da Onça Pintada, o torcedor amazonense em si. Exatamente, viu? Vamos para a Série D, o Nacional busca mais uma vitória, já o Princesa dos Solimões tenta a reação na segunda rodada após derrota no primeiro jogo. Como é que tá os nossos times já na Série D? Eu também estou vendo com bons olhos aí essa rodada, até porque o Princesa vai pegar o São Francisco, apesar de São Francisco vir de uma vitória diante do São Raimundo de Roraima lá no Acre, mas acredito que vai sair a primeira vitória depois de 10 jogos sem vencer o Princesa. Joga em casa, né? Exatamente. Princesa está lá embaixo, né? Está lá embaixo por porque tomou de 3-0, tem um saldo de -3, né? E o Princesa está exatamente a 10 jogos sem uma vitória. Eu acredito que no futebol brasileiro nenhuma comissão técnica, nenhum treinador teria resistido a essa avalanche de derrotas e também de empates que o Princesa vem atravessando nesses últimos 10 jogos, né? É muito tempo sem conhecer o sabor da vitória e esperamos que contra o São Francisco do Acre essa vitória possa sair. Outro jogo complicado aqui, a Tuna. A Tuna, apesar de ter perdido fora para a equipe do Trem do Amapá, sempre tem um bom jogo em casa. Com um detalhe, né? Não vai ter casa lotada lá contra a Tuna, não vai ter pressão, um público reduzido para enfrentar a equipe do Nacional. O torcedor da Tuna é aquele público bem seleto ali, não faz tanto barulho como o Paysandu e Remo. Então eu acredito que o Nacional possa ter um bom resultado também. E temos também o futebol feminino, né? O JC de Taquatiara e o 3B da Amazônia se enfrentam, né? E aí são os nossos 2 times que estão no Campeonato Brasileiro A2 que vão jogar um contra o outro, né? E podem trocar de posição. Que seja o maior público da rodada. Aqui, se juntar todos os clubes aqui do Amazonas, vou deixar pegar a Série D e Série C, aliás, da Série D e o feminino vai bater aqui em termos de público lá no Estádio Flora de Mendonça, que tem dado um bom público com o JC jogando com as meninas lá. E ainda mais enfrentando o líder 3B, né? O JC está brigando, inclusive, ali, está bem próximo. E se o JC vencer, ele ocupa o lugar do 3B. Exatamente. Porque o saldo de gols dele é bem alto, muito bom o saldo. Então, se é um jogo muito difícil para o 3B,
teve uma reação muito boa a equipe do JC lá de Taquatiara. Eu repito, vai ser o jogo de maior público aí na rodada, com certeza, no feminino, principalmente nessa Série A2 toda aqui.